Ontem teve o depoimento do almirante Bento Albuquerque. Bento Albuquerque foi o almirante que era então ministro das Minas e Energia do Bolsonaro, que foi o homem da mala, né? Entre aspas, conhecido como nos programas aí de aeroporto, né? De pessoas que são presas no aeroporto, trazendo coisas para os países ilegalmente, mula, né? Então estamos chamando o almirante aqui. Almirante, não fique bravo, por favor, não nos processe, tá tudo certo, tá bom? É que essas pessoas são conhecidas como mulas, né? O almirante Bento Albuquerque veio ao Brasil e trouxe na sua bagagem uma mala de joias para o presidente Bolsonaro. Essas joias foram entregues ao Bolsonaro. O Bolsonaro agora está dizendo, através do seu advogado, que devolverá essas joias. Muito bem. Ontem, essas não são as joias que foram apreendidas lá pela Receita Federal, tá bom, gente? Aquelas joias ficaram apreendidas lá e hoje são prova de crime, né? Aquelas famosas joias que estavam com o sargento da Marinha, que obviamente carregou aquilo sob ordens de um superior. O superior que estava com ele era o almirante da Marinha, Bento Albuquerque. Ontem, o Bento Albuquerque prestou depoimento nesse inquérito que investiga o caso das joias e declarou o seguinte, que não sabia para quem era o presente e também não sabia o que era o tal do presente. Então, disse que pegou um voo internacional na Arábia Saudita, passou por 2 alfândegas na Arábia Saudita e no Brasil, carregando uma pacoteira e não sabia o que era e nem para quem era. Isso é uma evidente contradição em relação ao que o próprio Bento Albuquerque disse quando foi flagrado pela câmera de segurança do aeroporto de Guarulhos, na alfândega. Lá o Bento Albuquerque disse que o presente era para a família Bolsonaro, mais especificamente para a Michele Bolsonaro. Então entrou em contradição. Também disse o Bento Albuquerque que não sabia o que tinha dentro da pacoteira, né? Vamos lá, eu fiz um programa sobre isso na semana passada, na quinta-feira. Quem quiser assista o programa inteiro, lá eu dou uma esmiuçada, né, nessa anatomia do almirante. Mas o Bento Albuquerque, para quem não acompanhou o programa, ele não é um qualquer. O Bento Albuquerque é um militar muito reconhecido dentro das Forças Armadas brasileiras. É o topo de carreira da Marinha, né? É um 4 estrelas, é um homem viajado, estudado, não é uma pessoa de segundo escalão, muito pelo contrário, esteve em zonas de guerra, foi observador da ONU, foi comandante de esquadra de submarinos, foi o homem que lançou ao mar o mais recente submarino brasileiro, e dessa linhagem de submarinos brasileiros, o Brasil terá o seu submarino nuclear, é o que está movido a energia nuclear, né? A energia de fissão nuclear, né? É o que está no planejamento aí, no projeto para ser lançado nos próximos anos. Pouquíssimos países detêm o conhecimento do ciclo completo dessa tecnologia de produção de energia através da fissão nuclear. O Brasil é um deles. O Bento Albuquerque estava à frente desse projeto. Não é um desinformado, não é um desqualificado, não foi uma pessoa que foi pega de surpresa no aeroporto para trazer uma mala ignorando o seu conteúdo, tá bom, gente? Então vamos deixar uma coisa bastante clara aqui. Importa menos o que disse o Bento Albuquerque e mais a materialidade dos fatos. 2 pacoteiras de joias foram colocadas na mala de um sargento da Marinha e de um almirante da Marinha e foram extraídas da Arábia Saudita ilegalmente. Porque veja só, vamos deixar uma coisa bem clara. Se o almirante Bento Albuquerque está nos dizendo, disse lá em depoimento, que não sabia o que tinha dentro da bagagem, estava levando um pacote sem conferir o que tinha dentro, significa que ele saiu da Arábia Saudita sem declarar o pacote. Isso é crime na Arábia Saudita. Vamos começar por isso, tá? Quando você sai da Arábia Saudita levando joias finas, isso é explícito na legislação do país, eu fiz questão de ir lá pesquisar isso, falei sobre isso no programa de quinta-feira. A legislação local na Arábia Saudita é explícita em citar o transporte de, aspas, joias finas, que é 100% o caso que aconteceu com o almirante Bento Albuquerque e com o seu ajudante de ordens, o sargento da Marinha, tá bom? Então, não é só em relação ao transporte de dinheiro em espécie, é transporte de joias finas. Eles deveriam ter declarado o transporte disso na saída da Arábia Saudita. Sempre que você transporta joias finas, no equivalente a mais ou menos 16 mil dólares para cima,
você tem que declarar a saída no aeroporto de Riad, onde eles pegaram na Arábia Saudita. Pena para quem não faz isso e comete esse crime na Arábia Saudita, até 10 anos de prisão. Ou coisa pior, porque a Arábia Saudita, vocês sabem, não é uma democracia, né? É comandada por uma família, é uma dinastia, na verdade é uma ocupação, né? É uma invasão, na verdade, né? Os caras é uma família que invadiu um pedaço do deserto com o backup aí das potências ocidentais para perfurar petróleo. É uma grande família de mineradores, na verdade, né? Então, você poderia ter se dado muito mal lá, viu, Bento Albuquerque? Se pegam esse negócio lá. Ia ser feio o negócio, tá? Podia ter pego até 10 anos de prisão, você e o seu ajudante de ordens. Ou coisa pior, porque sim, acontecem coisas piores, a gente sabe que na Arábia Saudita, inclusive, até hoje acontecem execuções sumárias, né? De pessoas que são assassinadas pelo próprio Estado quando pegas lá em determinados tipos de crime. Não seria o caso desse? A princípio, talvez não. Mas, de novo, não é um país democrático, né? Então, primeiro. Depois, entrou no Brasil com essa pacoteira de joias. Não declarou. É ilegal. É crime. Ignorância não é desculpa para você não cumprir as leis de lugar nenhum do mundo. Você não pode simplesmente sair dirigindo embriagado, a polícia para você e você fala, eu não sabia que a lei não permitia que eu dirigisse embriagado, o policial vai lá, não, se o senhor não sabia, tudo bem, pode ir para casa. Não é assim que funciona, certo? Então, almirante, a sua ignorância não é álibi para o crime que eventualmente você cometeu e que será condenado por isso. Talvez, né? Não sabemos o que vai acontecer no futuro. Mas aí assumiu a bucha para ele e no fim das contas livra a cara da família Bolsonaro, porque declarou que não sabia para quem era o presente, achou que inclusive podia ser para ele. De novo, se contradisse, porque não foi o que disse para os fiscais da Receita Federal na alfândega de Guarulhos, quando foram pegas as joias do seu ajudante de ordens. O almirante volta da área do desembarque, volta para a área da alfândega e tenta a liberação das joias, alegando que as joias eram um presente da Arábia Saudita para o governo Bolsonaro. Beleza? Estamos nesse ponto. Vamos ver como as investigações avançam, como as coisas andam de fato, se o Bolsonaro de fato vai devolver as joias que ele meteu a mão lá, porque uma das caixas de joias foi entregue para ele. O Bolsonaro trocou de advogado, não está mais sob a supervisão, nesse caso, do Frederico Wassef, né? O Better Call Saul da República Brasileira, trocou de advogado, pegou um advogado especialista na área e vai, obviamente, tentar construir uma história de que não sabia, de que ignorava ou de que aquilo era um presente, como diz a legislação brasileira e a jurisprudência desde 2016, personalíssimo. Você, como chefe de Estado, pode receber presentes personalíssimos. Mas assim, gente, um presente personalíssimo seria, por exemplo, se o príncipe lá da Arábia Saudita desse sei lá, uma toalhinha de crochê bordada pela avó dele pro Bolsonaro, né? Uma cueca ou, né, uma lingerie da Victoria's Secret pro Bolsonaro, talvez. Seria um presente personalíssimo, né? Ninguém gostaria de ver uma lingerie da Victoria's Secret com o nome do Bolsonaro bordado no acervo presidencial. Eu, por exemplo, não gostaria. Isso aí, para mim, o Bolsonaro poderia levar para casa. Agora, você pegar joias avaliadas em milhões de reais e levar embora, dizer que aquilo é um presente personalíssimo, ô Jair, ninguém vai cair nessa não aí, meu filho. Vai ter que achar outra desculpa, tá? Aparentemente, o almirante aí, Bento Albuquerque, assumiu a bucha. Veremos o que acontece nas cenas dos próximos capítulos, tá bom?